nós temos alguns problemas nessa interpretação, justamente pelo fato que o pastor mencionou, de que existe um contexto que precisa ser levado em consideração. O estudo do Dr. F.F. Bruce a respeito de Gálatas, ele não está falando um estudo a respeito de Colossenses especificamente, mas o Dr. F.F. Bruce, falecido, um dos grandes Bs do Novo Testamento, dos 3 grandes Bs, ele dizia que a sequência de tempos mencionadas em Gálatas, em Colossenses, em Romanos, ela não é típica apenas do judaísmo. Ela existe, os deuses requeriam que eles fossem, requeriam que certos dias fossem empregados, festas anuais, festas semanais, não se chamava sábado, mas chamava festas semanais. Nós concordamos, com certeza, de que aqui Paulo utiliza a categoria das festas comuns judaicas. Isso é fato. Acontece que, quando nós olhamos o contexto da Epístola de Colossenses, para onde ela foi escrita, onde estava Colosso, onde estava Éfeso e onde estava a Galácia, nós vamos perceber que Paulo estava lidando com ele, ali naqueles 3 lugares, com certamente com algo muito parecido, com situações parecidas. A Galácia, quando a gente vê o mapa bíblico, ela é a Galácia, tem a Galácia do Norte, a Galácia do Sul, tem Colosso e Éfeso, que estão ali próximos da Galácia do Sul. Não se sabe para qual foi a Galácia do Norte ou a Galácia do Sul que Paulo escreveu. Independente disso, um dos consensos, na verdade, uma declaração de uma boa parte dos comentaristas é que Paulo estaria escrevendo, como James Dedham, por exemplo, Paulo estaria escrevendo para judeus, para cristãos gentios, não necessariamente para cristãos judeus, né? que teriam esse conhecimento a respeito de festividades judaicas. Mas não significa, ainda assim, que ele não estivesse mencionando as festividades judaicas no contexto do problema que ele estava lidando em Colosso. Por quê? Porque, como a reportagem disse no início, e o pastor também, na sua primeira fala, concordou, e com quem nós concordamos, esse contexto, aqueles mestres gnósticos, eles estavam utilizando categorias judaicas, mesclando com o cristianismo, mesclando com o gnosticismo. E um ponto interessante é que, assim, por que eu mencionei logo no início a questão dos Gálatas? A palavra grega Galatai, ela é um cognato da palavra, um sinônimo da palavra Keltai, dos celtas. E eles estavam ali, uma religião de mistério, que eles eram bem sincréticos, eles aceitavam tudo. Eles buscavam, nos elementos judeus, encontrar também os deuses gregos, esses deuses gregos, trazendo os elementos, esses deuses para a categoria de anjos, colocando-os ali como anjos. É por isso que Paulo fala no verso 17, verso 18, do culto aos anjos. E esse culto aos anjos passa a tomar o lugar do culto aos semideuses, que eram os deuses mediadores, que levavam as suas petições, as suas adorações diante do Deus maior. Quem seria o Deus maior? Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai falar constantemente que Jesus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. A questão da sombra, uma sombra necessita de um corpo. Ela não tem em si mesma realidade. E nós nunca cremos que nada do Antigo Testamento tinha realidade sem Cristo. A ideia é de que, na verdade, o capítulo 2 de Colossenses não tem absolutamente nada a ver com a lei. A ideia aqui nesse texto, até a reportagem foi bastante feliz, quando diz que o texto, ali o que está sendo cancelado não é a lei. Não há nada cravado na cruz ali relacionado à lei, mas é o escrito de dívida. Esse escrito de dívida é aquilo que é cravado na cruz, é aquilo que é apagado, né? É aquilo que é tirado do meio de nós, e é ele que nos era prejudicial. Por ele não ser prejudicial, esse escrito de dívida, e não a lei, ele foi retirado por Cristo na cruz, quando Cristo Jesus cancela os nossos pecados, a nossa dívida diante de Deus. E uma vez que ele cancela as nossas dívidas diante de Deus, aquilo que o hierografon, que é a palavra grega que aparece aqui, ele é tirado do meio, ele não aparece mais, e é por isso que ele é cravado e colocado como uma peça acusatória. Ele é colocado ali na cruz de Cristo, e através da cruz de Cristo, demonstrando que a nossa culpa foi tomada por Jesus Cristo, ele expõe e ele coloca os principados e potestades publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles, porque toma deles a peça de acusação, que era, por que ela diz que ele constando em ordenança? Na verdade, a palavra constando nem aparece no texto original, de tois dogmassem, porque ela tinha força através das ordenanças. E uma vez tinha força através das ordenanças, depois a gente pode explicar, vamos explicar mais corretamente, mais aprofundado no que significa isso dentro do contexto de mundividência de Paulo, ali naquele contexto greco-judaico. Basicamente, ele tira e apresenta publicamente dizendo aquilo que eles acusavam, eu tomei a acusação, e eu, uma vez tendo tomado a acusação, a culpa sobre mim, eu peguei o escrito de dívida e cravei sobre a cruz. Não tem nada a ver com a lei mosaica, nem com a lei cerimonial, nem com a lei moral, nem com nenhuma lei, o que foi cravado na cruz.